E para falar de mercado agrícola, a gente tem que pensar em várias questões, né? Como as eleições norte-americanas, né? A disputa entre os dois candidatos e como que isso vai refletindo no principal demandador de soja do mundo, falamos da China. Também as questões geopolíticas, os conflitos não param, principalmente no Oriente Médio. Como é que isso tem influenciado o mercado, já que influencia petróleo, petróleo também caiu bastante hoje e o mercado agrícola ficou bastante contaminado. Para saber como que ele vai se comportando agora, nós vamos conversar ao vivo pela internet com o Marcos Araújo, que participa conosco ao vivo lá do Paraná, de Curitiba, participa conosco nesta edição. Marcos, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E eu quero saber como que essas variáveis todas do campo político, geopolítico e também os desenvolvimentos, né, de colheita nos Estados Unidos e a semeadura da soja aqui no Brasil, como é que isso tem impactado nos mercados? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano, é um prazer, muito boa tarde a todos. Vamos lá, durante o final de semana nós tivemos um ataque retaliatório de Israel contra o Irã, alvos esses que foram alvos militares, e tinha a possibilidade que Israel pudesse atacar as, as regiões produtoras de petróleo, as infraestruturas produtoras de petróleo por parte do Irã, que é uma fonte financiadora para o governo iraniano, para que ele possa ter um poderio bélico para contra-atacar Israel. Esse ataque não se confirmou na parte de petróleo, o que faz com que o petróleo, no pior momento do dia, tivesse uma queda de 6%. Nesse momento, a queda do petróleo é em torno de 5%. Tira uma atenção, essa apreensão do mercado sobre uma possível retaliação também por parte do Irã, requer acompanharmos isso de perto, e também tira uma pressão sobre a alta do preço da ureia, uma vez que o Irã é um grande fornecedor da ureia para os produtores brasileiros. E, de um modo geral, o clima aqui no Brasil teve uma melhora muito significativa para esses próximos dias, fazendo com que o ritmo de plantio da soja se acelere. E, por outro lado, já os Estados Unidos se caminham aí para o terço final da sua colheita, garantindo uma boa produção de soja e milho, e o mercado, nesse momento, tem um tom negativo. Marcos, falando agora, né, nós estamos com um momento, né, de tom negativo, antes da gente chegar naquele momento de como que isso vai impactando na comercialização aqui brasileira, vamos pegar por tópicos, aí, pensando principalmente nessa eleição norte-americana, está em reta final também. As pesquisas mostram um empate técnico bastante forte. Ali tem a questão das casas de apostas, que apostam muito mais em Trump. Tem alguns fundamentos que mostram que Trump vence nos principais estados, aqueles que definem o maior número de delegados, e isso dá a impressão que Trump deve levar essa disputa. E a China tem se posicionado também em relação às suas aquisições. Ela tem comprado o máximo de soja que é possível do Brasil, que quase não tem mais soja disponível. É importante lembrar que está presente aqui no Brasil, mas está comprando principalmente soja americana, que é onde tem soja. Como é que deve ficar esse cenário até essas eleições? E se houver mudanças, elas são imediatas? O que a gente pode esperar do comportamento de China demandador após as eleições, confirmando Trump como presidente? Essa é uma resposta de alguns milhões de dólares. Quem tiver ela aí vai estar com um balaio cheio de dinheiro. Olha só, Fabiano, o que a gente vai ter que monitorar agora, falando de soja disponível. O Brasil está praticamente fora do game porque nós temos pouco estoque de soja disponível para comercialização aqui no Brasil. Temos uma margem muito positiva da indústria processadora de soja e, naturalmente, nessa época do ano, o grande exportador de soja são os Estados Unidos para a China. Porém, nós temos um ritmo de venda por parte dos americanos muito abaixo da média da meta esperada pelo USDA para a temporada 24 e 25. Por uma possibilidade da vitória do Trump, o que nós vamos ter que monitorar, Fabiano, qual vai ser a reação do governo chinês, do Xi Jinping, em relação ao governo norte-americano, especificamente ao Trump. Se porventura os chineses tiverem respostas mais tardias, qual vai ser a resposta do Trump sobre uma taxação em relação às compras chinesas? Se isso se confirmar, naturalmente, nós vamos ter uma concentração de compra de soja brasileira a partir do final de janeiro, com esse atraso do plantio no Brasil. Portanto, nós temos aí uma lacuna da soja da primeira quinzena de janeiro, o que dá
um prolongamento da janela de exportação norte-americana, mais longe ao ponto de confirmar uma exportação norte-americana em torno de 60 milhões de toneladas. Podemos ter uma revisão para baixo da exportação americana, o que seria uma pressão negativa sobre os preços em Chicago. Em contrapartida, se a China migrar a compra aqui no Brasil, há a tendência natural que os prêmios se valorizam aqui para o Brasil para 2025. Nós já temos, quando você olha, Fabiano, o preço da soja para fevereiro de 2025 nas regiões produtoras do Brasil, devido à margem da indústria processadora de soja, esses preços praticados para o ano que vem estão muito melhores do que a conta do preço de paridade de exportação. Portanto, o produtor tinha que olhar com carinho nesse momento se o preço futuro da soja para 2025, Chicago a $10 o bushel, o dólar futuro a 5,80, em várias regiões esse preço futuro da soja é muito rentável. Prêmios valorizados. Portanto, o produtor deveria avaliar o seu basis, o prêmio local, e fazer aí uma análise se vale a pena ele vender essa soja a termo para as indústrias processadoras e proteger essa venda na Bolsa de Chicago com seguros de alta. Tá certo, Marcos. E aí a gente entra na questão da comercialização brasileira de soja. Pensando que se confirmem esses cenários, a eleição do Trump, alguma reação chinesa, e isso revertendo também numa presença muito maior de China em relação à produção nacional, a produção do Brasil de soja. Isso, primeira pergunta, isso deve trazer, com os prêmios nos portos, trazer um descolamento do preço do Brasil em relação à soja Chicago? E tem como, mesmo num cenário como esse, neste momento, eu aproveitar como produtor de soja, aproveitar um cenário que é interessante para a venda de safra 24, 25, que ele está plantando agora, travar na bolsa, travar negócios na bolsa, conseguir essa proteção e até aproveitar caso um cenário de descolamento como esse venha a se confirmar no futuro? Perfeito. Se o produtor rural ele não consegue fazer uma estratégia comercial de participar da compra do prêmio FOB Porto, ele deveria comprar uma put, um seguro de baixa sobre a cotação de Chicago e vender um dólar futuro, por exemplo, um NDF, junto às instituições financeiras. Dessa forma, ele não vai vender a soja a termo para trade em cooperativa cerealista, trava-se Chicago e o dólar e espera esse cenário de uma possibilidade de valorização dos prêmios aqui no Brasil, que nós chamamos de basis. Aí sim, se Chicago cair, ele realiza lucro na put, seguro de baixa, vende a soja a termo para cooperativa, trading ou cerealista, mais caro, com esse prêmio valorizado, e soma-se toda essa contabilidade Chicago, mercado físico e câmbio, para apuração do resultado final do preço da soja, Fabiano. É uma estratégia interessante, na minha opinião. Tá certo, Marcos Araújo. Marcos, para esta semana nós devemos continuar vendo esses fundamentos, lembrando que esta segunda-feira ainda tem números de acompanhamento de lavoura pelos norte-americanos, pelo departamento, que deve confirmar números positivos, não deve ser distante do que a gente tem visto nas últimas semanas, pode até serem melhores. Mas pensando nesta semana, a movimentação, como é que você acredita que deve ficar o mercado nacional, o produtor muito focado também no plantio, já que as chuvas vieram e agora tem os trabalhos de campo? Eu acredito que com essa expectativa das chuvas aí, maior evolução do ritmo do plantio, vai trazer o sojicultor brasileiro para uma comercialização para o ano que vem. Eu acho que dá uma rodada de negociação essa semana. Também, quando você olha os preços futuros para 2025, em várias regiões produtoras é um preço interessante que oferece uma boa rentabilidade para o sojicultor na safra 24 e 25. Portanto, avaliem suas condições de custo e preço futuro, a sua margem bruta, a margem líquida e o lucro da atividade, porque é interessante esses lucros futuros para 2025. Se Deus o livre esse dólar voltar, com o Brasil aí, há uma expectativa de se o governo vai ou não dar uma resposta para essa condição fiscal no Brasil, nós poderíamos ter uma valorização do real frente ao dólar, o que impactaria drasticamente o preço futuro da soja em reais por saca para o ano que vem.